falar em aprender no nosso programa, as discussões em torno da legitimidade da redução ou não da maioridade penal no Brasil estão sempre em voga. No entanto, nunca houve um consenso acerca dessa questão. Afinal, será que reduzir a maioridade penal irá reduzir os índices de violência praticada por menores infratores? Será que enviá-los para as penitenciárias mais cedo vai mudar a realidade? A gente vai debater sobre esse assunto com uma menor de idade que, mesmo com pouquíssima idade, já tem interesse em política e nos assuntos da sociedade. Ana Luísa Amaral, que é delegada nacional dos direitos da criança e do adolescente e também escritora. Eu tive a oportunidade de estar com a Ana Luísa num encontro na Secretaria do Desenvolvimento Social e aí me encantei realmente porque ela entende do que fala, defende e a gente vai saber o porquê que ela defende, né? O que ela é contra, o que ela é a favor. Tudo bem, Ana? Que bom te receber. Eu que agradeço. E uma honra, né, ter uma delegada dos direitos da criança, principalmente porque muitos não sabem que existe uma pessoa que está lutando por isso, que conhece do assunto e que tem uma opinião. Então, Claro. Vamos do zero. O que você pensa sobre essa questão? Primeiramente, eu gostaria de agradecer por você me receber aqui. É uma honra estar aqui no Futuro Posso. E também gostaria de parabenizar você por trazer, junto com a sua equipe, um assunto tão relevante para o meio da mídia. Sem dúvida, não é? Eu sou contra a redução da maioridade penal Por quê? porque eu vejo muito além do ato do governo brasileiro reduzir a idade penal para 16 ao invés de 18 anos. Tá, e por que você é contra nesse sentido? Eu vejo o Brasil aceitando a sua incapacidade de cuidar, proteger e preparar esses jovens para a vida adulta. O que acontece é que a sociedade, muitas vezes, reage de maneira equivocada porque se sente fragilizada pelo sentimento dos familiares das vítimas. Mas devemos entender que as políticas públicas não devem ser utilizadas como mecanismos de vingança e de punição errônea. Então você acha o quê? Que, na verdade, o fato da gente querer diminuir esse prazo, a gente está, vamos dizer, passando atestado. Olha, eu não dou conta de cuidar do meu filho. Isso, exatamente. Não é? E isso vai ficar a cargo do Estado. Acontece que a redução não reduz a violência. Verdade. E o que acontece é que a sociedade deve entender que a partir do momento em que se reduz a maioridade penal, além do atestado de falência do sistema de garantia de direitos, acaba se transformando uma visão completamente diferenciada da que temos da juventude atual. E neste momento eu me refiro ao olhar de revolução que vem especialmente dessa faixa etária que se encontra em transição. Tá, então hoje, agora, existem as pessoas que são a favor. O que você pensa disso? Essas pessoas hoje que são favoráveis a isso, provavelmente são adultos. Na A grande maior maioria. parte. Como você se vê, você provavelmente deve ter um grupo de adolescentes, de jovens como você, que discutem sobre isso e chegam também a algum consenso. O que é falado entre vocês? Porque a gente ouve realmente os adultos. Olha, não, porque tem que ter a maioridade penal, porque afinal de contas ele cometeu um crime, se ele cometeu ele tem que ser responsável por isso. Porque se ele já tem 16 anos e já faz tantas outras coisas, ele já pode assumir sim, né? Mas quem fala isso, na grande maioria, são os adultos. Exatamente. Me conta qual é a visão Do jovem. Eu participo do Fórum Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, constituído em sua maior parte por jovens. E dentro desse debate, nós entendemos que a maior parte dos argumentos se refere, por exemplo, o jovem que pode votar, pode cometer crime e pode sim ser punido. A maioria das pessoas não entende que dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente já existe um artigo, que é o 112, que prevê 6 medidas socioeducativas, dentre elas sendo liberdade, internação, liberdade assistida e muitas outras. Nós, os jovens, acreditamos que educa-se pelo exemplo. Eu também acredito nisso, exatamente. Então, o que está difícil, daqui a pouco a delegada, a gente vai criar uma lei exatamente ao contrário, porque se, eu acredito nisso, educação é feita com o quê? Com exemplo. Se esse adolescente, né, esse jovem, esse adolescente, essa criança, não está tendo exemplo, aí vocês vão criar o quê? Leis para punir os pais. O jovem está em um momento de transição. E nessa faixa etária, principalmente dentre os 16 até os 18 anos, ele é um espelho de tudo que ele presencia. Ou seja, imaginando que esse jovem seja colocado dentro do sistema carcerário brasileiro. Ele vai presenciar tudo que acontece ali dentro
e vai sair da cadeia praticamente um expert na área criminal, tendo uma área de criminologia dentro do próprio ambiente, que seria para punição. As fundações casa não se colocam ali somente para a punição, mas sempre uma ressocialização do jovem. Exatamente. O problema é que ultimamente muitas fundações têm simplesmente imitado o ambiente de uma prisão comum. É verdade. Ou seja, o que vocês enxergam é que essas entidades como uma Fundação Casa, que tem a função o quê? De reintegrar esse jovem, de educar, e que infelizmente, até por conta do número elevado e nem sempre tá com toda a estrutura adequada, esses jovens vão aprender ainda mais coisa errada lá dentro, ou seja, não é uma minoria que consegue então ser resgatada, que sai disso. O problema ultimamente tem sido a qualidade das fundações casa. Como eu disse agora mesmo, como elas imitam o ambiente de uma prisão comum, o jovem se sente ainda mais excluído ali dentro. O que acontece é que o índice de reincidência nas prisões comuns é de 75%. Tá. E se o Estado já não está pronto para acolher o jovem dentro de um ambiente que seria preparado para ele, como é que ele vai colocar os mesmos em um ambiente junto com os adultos? Um ambiente que é desumano, eles vivem ali em condições sub-humanas, uma alimentação terrível, espaços decadentes. Então, como é que o jovem vai crescer ali dentro? Ele vai sair dali ingressando na vida adulta. Que lembranças que ele vai ter da adolescência dele? Tudo bem que por falta de estrutura familiar, ele cometeu um crime. Mas o jovem que não é acolhido pela sociedade não tem mínima noção nem somente do certo e do errado. Tá, qual é a visão de vocês? Porque você falou que vocês fazem fóruns de discussão. Qual é a visão de vocês? Porque vocês também entendem que, querendo ou não, ele praticou um crime, não é? Claro. E que também acaba, mesmo para vocês jovens, sendo também um risco, um perigo, uma ameaça. Ou vocês enxergam de que forma? Dentro do Fórum Estadual, nós nos reunimos e entendemos muito, principalmente, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá. Mas a maioria das pessoas pensa que os direitos infanto-juvenis vêm só do ECA. Mas não. O artigo 227 da Constituição Federal assegura que é dever do Estado, da família e da sociedade analisar tudo o que acontece em volta do jovem para que nada de opressivo, de crueldade ou de exclusão aconteça a ele. Então, você estava falando sobre a responsabilidade que não é somente dos jovens. O que acontece é que a sociedade também tem que se preparar para poder acolher esses jovens. Porque esse jovem cresce sem uma mínima estrutura familiar. A mãe, usuária muitas vezes de droga, não tem a mínima condição, não somente financeira, mas psicológica. Muito mais psicológica. Isso, para assegurar que ele cresça de maneira qualificada, de maneira saudável. Esse jovem não vai estudar, não vai aprender, e ele não vê, na maioria das vezes, alguma possibilidade senão o crime. E depois que o jovem erra, ele acaba sendo julgado e visto pela sociedade como um marginal, humilhante, que é indigno de qualquer compreensão social. Mas aí, na visão de vocês, querendo ou não, ele deixou de cumprir as regras da sociedade. Ele praticou, seja um crime, enfim, ou roubou, ou matou, seja lá o que ele tenha feito, por isso que ele estaria sujeito a uma pena. Como vocês, jovens, né, dentro do fórum de discussões, enxergam isso como também, amanhã você vai formar sua família, vai ter também seus filhos, e esse mesmo jovem que nesse período, vamos dizer, até lá, você já formou sua família, ele já é um adulto que, aí você falou, está sujeito a todas essas outras coisas. Mas a sua família também não vai estar em risco? Não é? O que acontece é que a maioria das pessoas acaba pensando que esse jovem, ele já nasceu assim. Não, que ele não tem solução. Isso. Não, mas aí essas entidades entram, né, com a função de ressocializar. Exatamente, não é? Nós jovens entendemos sim que esse jovem deve ser punido porque ele errou. Ah, sim. E isso acontece dentro das fundações casa. Mas antes do Estado tomar uma decisão mais séria e mais agressiva contra a criminologia dos jovens, ele deve preparar suas fundações casa.
E a família de todos acaba se colocando E dá um apoio aos risco. familiares também. Isso, é verdade. Porque, na verdade, então, você é contra porque você pensa assim, esse período que ele passa numa fundação casa, numa entidade, seria, então, uma oportunidade, uma chance de resgate, sim, sendo que se eles tiverem o suporte necessário, e aí evitaria, porque diminuindo a maioridade penal, ele já ia direto para a penitenciária. Ele nem passaria mais por uma fundação casa, é isso? Isso. Então você quer, o que vocês lutam e o que você acredita é que ele ainda tenha essa oportunidade. É essa a sua visão? Porque pensa assim, Sula, seguindo a seguinte linha de raciocínio, o jovem acabou de cometer um crime sem nenhuma orientação ou nada. Ele vai direto dali, caso a redução seja aplicada, para um presídio. Para um presídio, exato. Exatamente. O que acontece é que depois que ele vai para esse presídio, ele não vai ter nenhuma oportunidade de ressocialização ou reeducação. O adulto já teve sua juventude e já recebeu, mesmo que mínima, sua educação. O que acontece é que o jovem está iniciando o processo da vida adulta. Então, na verdade, vamos dizer, a luta de vocês, né, que vocês, pelo direito de vocês, é que ainda se mantenha para que, ainda que sejam só 2 anos e que ele seja, mesmo fisicamente, considerado como um adulto, vocês entendem que psicologicamente, né, por conta do que ele vivenciou, ele não está preparado para ir diretamente para uma penitenciária. Então, Exatamente. ainda que sejam esses 2 aninhos aí de diferença, né, do 16 para os 18, mas que ele ainda teria uma nova oportunidade. Exatamente, uma oportunidade de ser reeducado e de passar por um processo em que ele pode sim ser visto como um sujeito de direito. Parabéns. E olha, a Ana, gente, ela tem um livro, Vivendo o Protagonismo Infanto-Juvenil, não é isso? Exatamente. E já está com outro prontíssimo que vai sair agora, que é A Visão do Jovem sobre a Redução da Maioridade Penal. Exatamente. Parabéns, Ana. Muito que obrigada. você continue aí na sua função, que outros jovens possam ser estimulados, sim, a conhecer. Ela trouxe até aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque o importante é isso, né? Que você possa opinar, mas que você possa opinar baseado nas leis e fazer suas reivindicações consciente do que está fazendo. Temos direitos e deveres. Exatamente, consciente também dos deveres, Isso. não é isso? Então, para você que é mãe, você que é pai, vale a pena então ter o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Para que desde cedo, que aí sim você vai estar cumprindo seu papel, dando exemplo e educando da maneira correta, para que ele saiba assim os direitos dele, mas para que antes de tudo também como filho, né? Aí quem fala agora é a mãe, saiba dos deveres, né, mãe? Porque as mães também, a gente sempre quer o melhor para vocês, a gente sempre quer que os filhos possam, né, se tornar adultos maravilhosos com um futuro brilhante, mas existe exatamente que eles tenham sim os direitos, mas que cumpram os deveres, tem que obedecer a mãe, não é? Sempre. Obrigada, viu, Ana, pela sua presença, Eu uma que honra agradeço. te receber, parabéns pelo seu minha. trabalho, que você seja aí um incentivo para muitos jovens, para que a gente possa, como eu li aqui no material da Ana, que eles não são o futuro do país, né? Vocês são o presente, é isso? Somos o presente e devemos atuar e lutar agora por nossos direitos. Afinal, o mundo melhor não seria somente um lugar perfeito, onde absolutamente nada de ruim acontecesse, mas sim onde nós sejamos reconhecidos como verdadeiros sujeitos de direito que podem sim opinar, dar sua voz e lutar pela garantia de seus direitos. Parabéns, obrigada pela Muito sua obrigada. visita, viu? A gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho tem um vasinho de chocolate com recheio de paçoca, coberto de paçoca, imperdível. Não saia daí, deu água na boca, né? Nossa, com certeza. A gente volta já.